Hare Krishna. Bom dia, amadas, amados. Hare Krishna. Tomara que vocês estejam bem, tenham passado bem. Não sei a temperatura por aí, mas aqui está bastante frio, o que sempre me leva a silenciosamente pensar em todas as pessoas em situação de rua, pessoas humanas e não humanas. E aqui não posso deixar de, nesse assunto, lembrar que a gente está num ano eleitoral. Então, por favor, se envolvam na política. Tenham ideia dos projetos que existem, dos políticos que vocês, de alguma forma, têm a tendência a ouvir e a escutar um pouco melhor. Entendam que a gente não vota só pra gente. Nós somos um grupo de pessoas privilegiadas. Como eu dei o exemplo ontem de quem, de repente, está nesse horário, tendo que pegar um ônibus lotado para ir para o trabalho e que pode ter todo esse caminho espiritual que a gente tem, obviamente, porque não é só o horário que faz a espiritualidade e o sadhana, mas eu quero colocar a escolha que a gente tem. A nossa escolha muitas vezes é entre ficar na cama e vir aqui estudar, por exemplo. A escolha deles não existe, precisa sair para trabalhar. Então, e compreendem o tamanho do privilégio que a gente tem e de como, quando a gente vota, a gente não vota baseado nas coisas que a gente tem. A gente precisa votar de uma forma altruísta, também da forma que as outras pessoas não têm. Então, em manhãs frias como essa, pelo menos aqui, eu penso em tudo isso. Tudo isso me atravessa a mente. Ou seja, não adianta a gente simplesmente rezar por aqui que as coisas melhorem. Precisa acontecer esse envolvimento político, sim, ainda que a gente pense que tudo isso é muito grosseiro. Tem que tomar cuidado com aquele spiritual bypass que a gente falou outro dia, que é esse termo novo que surgiu, que a gente usa da espiritualidade para fugir do mundo. Então a gente fala, isso é muito denso para mim, eu não aguento essas coisas. Bom, então não é que você, que eu, que a gente se coloca num lugar muito elevado que a gente não consegue lidar com as coisas, é que a gente está alimentando o nosso ego para não lidar com as coisas do mundo que estão aí, que dependem de nós para mudar. Então, cuidadinho aí para não usar a espiritualidade para fugir e aí colocar essa máscara espiritual dizendo coisas que no final das contas não são tão bonitas assim. Além disso, não posso deixar de lembrar aqui também das campanhas de castração. Leila comentando, eu mesma acompanho parte do nosso encontro aqui a caminho do trabalho em pé na van, e isso faz as minhas manhãs cheias de significado. Muito agradecida, Leila, por trazer, muito agradecida. Então você vê, ou seja, essa escolha que você tem. Agora olha para essa van agora. Quantas pessoas têm essa escolha porque de repente estão pensando em coisas outras, se vão ter o que almoçar. Tantas coisas acontecem e esses privilégios que a gente está falando aqui precisam ser intimamente realizados, porque sem a gente realizar esses privilégios a gente termina vivendo acomodadinho, acomodadinha nesses méritos que terminam virando deméritos. Então eu trago isso com muita força realmente, Leila. Se você quiser colocar outra coisa, por favor, traga, porque é importantíssimo a gente falar. Que bonito que você teve a escolha de a caminho ter tudo isso. Agora veja só quantas pessoas não têm nem acesso a esse tipo de informação, porque estão labutando no dia a dia simplesmente para sobreviver. Então, outra vez, eu lembro aqui, a gente está no ano eleitoral, a gente precisa se envolver com a política, entender os projetos que existem na política para que pessoas tenham oportunidades que são direitos delas. E que não simplesmente uma pequena porção do mundo tenha privilégios, usufrua desses privilégios e vive numa forma de alienação. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com isso, falar também da castração, ou seja, essas manhãs frias remetem a gente a tudo isso. Agora, se tudo que a gente pensa em uma manhã fria, tudo que a gente pensa num dia chuvoso é que gostoso para dormir, talvez a gente esteja meio fora da realidade. Então, coloco aqui como uma chamada mesmo pra gente, porque tomar cuidado que o mundo aí fora não tá pouca coisa e a gente, outra vez, somos um grupo de pessoas privilegiadas. Então, por favor, ancorem isso profundamente, a gente precisa se envolver com o mundo. E aí, nesse tema todo, vem o tema também da semana, que é essa respiração, esse sopro e justamente esse apana, que vem como essa força descendente, que ontem eu comentei que ela é descendente, mas quando ela se junta com o prana, que é uma força ascendente, e eu queria trazer uma outra palavra também para vata, que vata geralmente está ligado ao ar, e de fato é ar, tá? Mas eu vou trazer uma outra forma, mais pautada na visão do Ayurveda, que vata é movimento. Quando você pensa na mente, é fácil a gente pensar em movimento, não é? Quando a gente pensa em ar, é fácil pensar em movimento, não é?
Quando a gente pensa em ar parado, a gente fala de uma outra coisa, que hoje eu não vou entrar, para não trazer muitos conceitos e a gente conseguir explorar um pouco mais a fundo esse. Então, pensa em ar como movimento. Então, vata como movimento e aí ar, que a gente termina usando para vata, como um caminho para entender tudo isso. Então, um movimento que sobe, prana, apana, um movimento que desce. E ontem, quando eu comentei, quando existe uma união disso, através de tudo que a gente estuda na Hatha Yoga, e também através de tudo que é pranayama, mas não colocar o pranayama simplesmente como um exercício respiratório, e sim como uma observação da respiração no cotidiano, que é o que eu venho insistindo com vocês já há algumas semanas. Então não transforma o pranayama numa sala fechada. Faz tudo isso acontecer no seu dia a dia. Porque se a gente pensa em 24 horas e a gente está 15 minutos olhando a respiração, não vai dar tanto resultado. Então pensa nessa força que sobe e nessa força que desce. E quando elas se encontram, então a gente tem um despertar espiritual, a gente falou ontem. E aí o que eu estava colocando hoje, agora há pouco, sobre o que tem a ver com esse tema também, o que é esse apana, afinal de contas? Porque a gente é muito interessado em tudo que eleva, não é mesmo? Em tudo que faz a gente transcender, em tudo que faz a gente ressignificar. Só que muitas vezes a gente esquece que para tudo isso a gente precisa estar aterrada e aterrado. Se a gente não tem uma força de aterramento, não adianta a gente querer subir, porque a gente não está aterrado, a gente não está aterrada. Então precisa ter essa força de aterramento, inclusive para lidar com essas questões que eu acabei de falar. Por que isso? Porque, por exemplo, a gente falou de novo, acordamos numa manhã fria. Se tudo que a gente consegue pensar numa manhã fria e numa manhã chuvosa é como eu consigo dormir melhor, e o mundo aí fora tá com gente passando frio na rua, tá com gente não humana passando frio na rua, morrendo de frio, tendo inclusive reações indignas de pessoas que estão em volta, pessoas humanas especialmente. Então, a gente ainda está pautando a nossa vida no egoísmo. E muitas vezes esse egoísmo está justamente porque a gente não está aterrado e aterrada o suficiente para ter força para lidar com as questões do mundo, que são questões nossas também. Porque no final do dia, é a gente que não se envolve de alguma maneira com o sofrimento, com a dor que está no mundo. Então esse aterramento não é simplesmente para a gente pensar em como eu consigo subir mais para as alturas, e sim como você consegue trazer essa visão superior das alturas para a Terra. Porque se fosse para você viver desdobrado, e eu também, desdobrada em mundos superiores, nas cortes celestiais, não precisava ter encarnado, não é mesmo? Então se está aqui, essas visões todas traz para o mundo, isso inclui os mestres animais e não exclui as pessoas. Porque se a gente tem uma compaixão especista, nós ainda não tocamos a compaixão incondicional, que é a radical. Qual é a compaixão radical? É a compaixão que olha o agressor. Você entende as razões do agressor, embora nenhuma dessas razões justifique as ações do agressor. Estamos acompanhando? Só que para isso precisa ter uma força de aterramento lascada. Alguém discorda? Porque se eu perco essa base, esse centro, o que acontece? Nesse ar que se movimenta para todo lado, a mente dispara, a mente disparando, ela tende a engolir o discernimento, e aí é eventualmente quando eu faço o quê? Eu julgo. É eventualmente quando eu faço o quê? Eu uso da espiritualidade para subir, desgarrar do mundo, o mundo explode, está em vias de, e eu estou lá meditando. Eu não estou falando das pessoas que têm a aptidão e o chamado real para viverem em mosteiros, e comentei, e em conventos, e ashrams, e o que quer que seja, e que estão agora ancorando a nossa sessão, inclusive. Eu estou falando de fugas que a gente muitas vezes realiza quando existe a possibilidade de luta e a gente se tranca. Percebem a diferença? Então, quando eu estou genuinamente num caminho, eu falo, eu vou me retirar pelo tempo que for. Eu tenho esse tempo que você vai fazer sua prática todos os dias. Você não está fugindo do mundo, você está se restaurando para viver esse mundo. Agora, quando a gente não está aterrado, quando essa força apana não está, então a gente tende a desviar um pouco e a entrar nesse processo de alienação.
Apana não é simplesmente alguma coisa que a gente fala, eu não vou falar disso, ou seja, de fezes, eliminação, urina, o que sai, toxina. Eu quero falar do que é alto, do que é elevado. Não tem como falar de um sem falar do outro. E essa que é a pegadinha da espiritualidade. Não tem como a gente falar de luz sem entrar na sombra. Não tem como a gente seguir num caminho que parece só a purpurina espiritual, sem falar da quarta-feira de cinzas, desse carnaval que a gente faz da vida espiritual de novo. Então, para falar disso, precisa falar de Apana. E aí tem um outro ar, que eu também só vou citar agora, para a gente entender como tudo isso se relaciona, da mesma forma que a gente tem falado de outras vias, e aqui trazendo também essa vida cotidiana e essa vida para dentro, que é o quê? Tudo isso se integra. Então, eu também não tenho como falar de Apana sem falar de fogo. Estou citando, só a gente não vai entrar em fogo agora, mas é para a gente entender como se integra. Sem Apana, não tem fogo. E por que o fogo é importante? Não só na digestão, não só na inteligência, mas na espiritualidade para a transformação. Onde a Apana é importante além de toxina, de fezes, de urina? No desapego. Para você desapegar, você precisa estar firme. Geralmente a gente pensa que está firme agarrando a coisa de fora. Aí quando a vida tira a coisa de fora, o que a gente faz? Treme por dentro. Porque o céu abriu, a terra abriu e a gente não tem onde segurar. E a vida está tentando falar, segura dentro. Segura onde? Nesse aterramento, nessa firmeza. Porque a Apana também dá firmeza para a mente, dá firmeza para o fogo. Por que o fogo é importante? A transformação espiritual e também o fogo na Ayurveda está pautado no sistema imunológico. Então, pessoas que têm muitas vezes o imunológico fraco, têm um fogo fraco. E muitas vezes se trabalha no fogo simplesmente. Porque a pessoa, por exemplo, a gente percebe que não tem essa explosão que o fogo traz, ou seja, essa faísca. Só que muitas vezes não se fala desse Apana. Esse Apana que é a força de aterramento justamente para o fogo poder estar ali. E aí tem um outro vento condizente a isso, que é o que circula. E a Apana limpa também a transformação que foi causada no fogo. Então, se a Apana não tá bom, percebem como tudo se liga? Se essa força de eliminação não tá boa, o fogo transformou, e aí tudo isso ficou dentro, ficou circulando ainda. Então é quando o quê? Os pensamentos voltam. Quando os padrões voltam. Por quê? Porque não está aterrado. Você visita, mas não estabiliza. Estamos acompanhando? Estamos. Está todo mundo aí, né? Às vezes fica os rostinhos de pensando. Sabe aqueles balãozinhos pensando? Daí eu não sei se travou, se estamos comigo, se já desdobramos. Então, então essa linha de raciocínio para a gente entender como tudo se integra. E a gente não consegue mexer em uma parte sem mexer na outra. E aí, eventualmente na vida, a gente fala, eu não tenho como mexer nisso. Tudo bem. Esteja disposto a mexer em alguma coisa, porque a nossa realidade é sistêmica. Então, quando a perna não abrir na yoga, a direita, abre a esquerda. Às vezes, o caminho muda, mas o destino não. Quando a Apana está firmado, você sabe o seu destino, mas você é flexível o suficiente para mudar o caminho. E a gente precisa ter muita clareza disso na vida. Porque nos planos que a gente faz, a gente vê o destino no coração. Não é assim? Aí a gente planeja com a mente. Aí vem a vida e faz assim, tá. Você não planeja nada. Não é assim? E aí o que acontece? A gente precisa ter a disposição para não abandonar o destino, porque o destino foi visto no coração. Mas a mudar os caminhos. Só que para isso precisa estar aterrado, porque se não está aterrado, tudo vira um drama absurdo, porque a mente sai do lugar, que não está estabilizada nesse Apana. Tem um outro vento, só citando também, que ele vai circular tudo isso. E todas essas coisas vão se ligar, porque quando circula tudo isso e daí não elimina tudo isso, o que acontece? Esse fogo vai se apagando. São como cinzas. As cinzas podem apagar o fogo, não podem? É nesse tipo de... Então, se as cinzas não são eliminadas, o que aconteceu com esse fogo? E aí, o que é comum acontecer no nosso fogo? A gente se apagar. Vocês percebem como tem momentos da vida onde a gente se apaga?
E como é difícil manter essa instrução da Jetsuma, mantém sua chama acesa, que é uma instrução tibetana, não é da Jetsuma, mas ela coloca a voz nisso. Mantém sua chama acesa. E percebe que não tem como manter a chama acesa sem cuidar do ar. Mas percebe como é difícil a gente saber a medida certa. E por isso que a gente precisa se debruçar nesses estudos todos os dias para colocar o que é atenção. O simples fato de você colocar atenção na sua respiração já vai trazer sua respiração para ritmo. Para você regular a pana, você precisa regular essa rotina, não vou trazer outro termo, mas trazer uma rotina estável. Então você come na hora certa, você dorme na hora certa, você acorda na hora certa. O que é a hora certa? A hora certa para você. Agora, sabendo que tem a opinião e tem a verdade. Então a opinião do ego é: eu durmo às 2 da manhã e acordo meio-dia. A opinião do seu corpo, que é a verdade, é: se você fizer isso, por mais que você tente dormir 8 horas, você vai acordar destruído. Porque é contra a regulação natural do corpo. Então você precisa ter uma escuta interna para regular os seus ritmos com os ritmos da natureza. Para ter esse lugar centrado, onde sim você consegue desdobrar. Mas você consegue desdobrar para se restaurar na missão que você precisa realizar na Terra. Tem algo que a psicologia diz que acaba com o ser humano, que é a gente não ter um senso de pertencimento. E o outro aspecto é a gente trabalhar sem ver propósito. Quem aqui já trabalhou só para pagar conta sabe o que eu estou falando. Quem aqui já trabalhou só para unir as pontas, né? Ou seja, terminar o mês no verde, sabe do que eu estou falando. Agora, quando você trabalha com um propósito e quando você sente que você pertence a uma comunidade que acredita e trabalha naquele propósito, aquilo te restaura numa força absurda. E essa restauração e esse trabalho contínuo, com ritmo, desapegado e desapegado dos resultados, mas com a mente tranquila, com o coração tranquila, da gente estar envolvido e envolvida no que realmente importa. Não é assim? Vai fazer com que a gente se estabilize. Se estabilize como? Firmeza. Você está firme não porque a vida está a seu favor, mas porque você está a favor da vida. E se a vida fecha e se a vida abre, você vai mudando os caminhos. Mas o destino em si, você não abre mão. Só que esse destino, para ele estar ancorado, a pana. Então, por mais que a gente tenha uma sedução natural, as coisas que são do alto, bonitas, iluminadas, eu peço aqui para a gente não ter medo de descer nessa energia que elimina das toxinas, das fezes, da lama. Tem um mestre muito querido que fala: sem lama não existe lótus. Então, não ter o medo de entrar nesses lugares. O seu medo é proporcional à sombra que você não trabalhou. Cada pessoa que consegue caminhar na própria sombra ganha um poder absurdo. Então não tenham medo de caminhar nas sombras, não tenham medo de descer, não tenham medo de se aterrar, não tenham medo de entrar em contato com esses antepassados, não tenham medo de entrar com o mistério contido nas raízes, na vida secreta do seu coração. Só que isso tudo, eventualmente a gente olha e diz: não, mas eu quero a espiritualidade pela luz da vela, como a gente diz, pela luz da chama, pela luz do... E sim, é assim que a espiritualidade atrai. Mas para a gente caminhar a espiritualidade, a gente vai ter que em algum momento queimar na chama. E é aí que a gente precisa dessa coragem pautada em firmeza para continuar, para continuar, para continuar. Porque sem essa firmeza, a gente pode usar da espiritualidade simplesmente para alienar a gente. E se a gente olha não só para o momento atual, mas facilmente se usa da espiritualidade para a gente se alienar. Então eu vou ali, Deus vira esse grande gerente de banco onde eu posso ir negociar uma vida melhor para mim na Terra. Só isso. Eu venho pedir coisas, em vez de me colocar à disposição do divino para que ele conduza a minha vida. Só que para a gente fazer essa disposição, precisa entender esse pertencimento a uma comunidade maior, a um propósito, e essa capacidade de estar firme para se entregar para algo maior. Porque a entrega, como a gente já viu, não é abandono. Então, eu estou trazendo aqui aspectos práticos do estudo
desses ventos em nós, para que a gente veja que não é um estudo lúdico, não é algo empírico, entende? Ou seja, não é algo que está em um lugar aqui da mente e a nossa vida aqui é outra. Tudo isso se aplica diariamente na nossa vida cotidiana. E a gente precisa ter a intenção no sentido de estar consciente disso tudo. Porque quando a gente diz certas coisas que a gente ainda não consegue lidar com certas coisas, a gente não tem firmeza o suficiente para aquilo. E essa firmeza, ela não vai ser adquirida como uma chuva de bênçãos que cai na gente. Ela é um esforço cotidiano para a gente direcionar a nossa energia ao que importa. A gente ter a capacidade de suportar a dor e o sofrimento do outro sem desmoronar. A gente ter a capacidade de olhar o que está acontecendo no mundo e ter a coragem de participar desse mundo para impactar de forma positiva o mínimo que a gente consegue. Porque essa é uma lição de humildade que a gente recebe frequentemente. Quem aqui nunca olhou o mundo e falou, eu quero mudar o mundo, e daí viu que o mundo ia dar muito trabalho para mudar e aí foi para debaixo da cama? Agora, e se a gente aceita a lição de humildade que a vida traz pra gente, de falar, muda só o que você consegue. Nossa, que bonito se cada uma e cada um de nós mudasse só o que conseguisse e permanecesse em paz com isso e não fugisse para debaixo da cama porque não consegue mudar tudo que quer. E o ego tem esse drama, já que você não consegue mudar tudo que você quer, então você não vai mudar tudo que você consegue. Não é assim? Essa dramática, muda o que você consegue. Só que para isso firmeza para aceitar a lição de humildade da vida, firmeza para continuar respirando de uma forma consciente, firmeza para o sofrimento e para a dor do mundo não te derrubarem, firmeza para você atravessar pedra, se esse for o caminho para você chegar ao seu destino, firmeza para você entender que a vida pautada no bem e na retidão é uma vida difícil. Repito, a vida pautada no bem e na retidão é uma vida difícil. A vida fácil é a gente viver aonde? Na boca do funil. Então a gente simplesmente fala graças a Deus, a gente segue lutando pelo que é nosso, a gente sobe muros cada vez mais altos, a gente não tem consciência política, a gente ignora o sofrimento dos demais, a gente cuida só da gente, dos nossos. E a gente tem uma relação com a espiritualidade, graças a Deus. Será que é isso? Então, esses aspectos todos trazem para nós esse lugar prático e fazem a gente refletir também nas questões de saúde que eventualmente a gente tem. Então, se você pega muita gripe, se você se sente muito fraca, se você se sente fraco físico mesmo, sabe, essa indisposição física, presta atenção nesse Agni. Se em contrapartida da impressão que você vai colocar fogo no mundo só quando você olha para um agressor, toma cuidado com esse apana, porque às vezes não é só você regular o fogo, é você saber desse aterramento, esse lugar de terra, porque a apana tem a ver com isso mesmo sendo um vento, um sopro, um movimento, então é um movimento para baixo. Tenha consciência de que tudo isso se integra, então não é a gente pegar um recorte e olhar aquele recorte como um todo, mas como parte de um todo. Putz, Patrícia, eu não consigo mexer nisso ainda. Mexe em outra parte, porque como a realidade é sistêmica, onde você mexe em uma parte, o sistema todo se reorganiza. E aí, eventualmente, nessa reorganização, você consegue tocar na parte que você antes não tocava. Então, por exemplo, isso aqui dói demais em mim. E respeitemos, porque cada uma de nós, por vezes, tem feridas que a gente ainda não pode tocar. Agora, quando a gente trabalha em outros lugares, eventualmente esses outros lugares vão cicatrizar essa ferida, para que a gente possa falar dela, para que a gente possa trazê-la para a consciência, para que a gente possa olhar para esse trauma de uma forma diferente, para que a gente possa ressignificar o passado, para que a gente possa dar os perdões que a gente precisa dar. Né? E sempre conduzindo tudo por uma visão espiritual, lembrando dos papéis que a gente tem. Então, espíritos nos papéis de pais, espíritos no papel de companheiro, de companheira, de amiga, de amigo, espíritos no papel de mestre, espíritos no papel de professores, orientadores, espíritos. E vai rasgando esse véu, trazendo essa visão da espiritualidade, para que a gente consiga enfrentar o mundo sabendo que temos forças antagônicas e que eventualmente quando elas se harmonizam elas são complementares, em vez de imaginar que a gente tem forças inimigas contra nós. Não é uma visão diferente isso?
do que a gente achar que a gente está em confronto direto com o inimigo o tempo todo. Não, tem uma força antagônica. E se eu consigo harmonizar essa força, ela vai ser complementar numa realidade sistêmica. E aí, automaticamente, harmonizando esses desafetos, esses ditos inimigos, então eu consigo usar das forças antagônicas a favor como um caminho para o próprio destino que eu desejo ir. E aí, nesse olhar, essa força antagônica, em vez de um inimigo, de novo, uma inimiga, termina sendo alguém que te provoca em lugares que você visita por causa daquela situação ou pessoa e que fazem você crescer. E aí a gente tem uma reverência profunda para aquela pessoa, que é um espírito naquele papel, e isso não significa, como o Buda falou, daquele pessoal que atravessa, que está correndo da ilha e anda com o barco na cabeça para sempre para agradecer. Quando você atravessa o rio, você deixa o barco no chão, agradece e segue sua vida. Não cria esses apegos, nem o apego da gratidão. Nossa, essa pessoa fez tanto por mim, agora, pronto, apega na pessoa, porque ela fez tanto por você. Agradece e segue. Não precisa ficar segurando a pessoa numa corrente de ouro, né? Porque ela fez gratidão, corrente de ouro. Daí segura a outra, porque a outra machucou, corrente de aço. Não, solta. Solta, vai seguindo, vai soltando, vai deixando ir. Então, gente, essas são algumas reflexões práticas sobre esses movimentos, que são os ventos no corpo. E, de novo, a gente não está num estudo da Ayurveda. O estudo da Ayurveda é super complexo, lindo, eu recomendo. Não necessariamente para que a gente atue como um terapeuta ayurvédico, eventualmente como um médico ayurvédico, mas que a gente tenha um entendimento maior do nosso corpo. Porque quando a gente fala de vento, é difícil a gente imaginar que a gente consegue conduzir o vento. Né? Isso é uma pergunta de Arjuna na Gita, em algum momento, inclusive. Como se conduz a mente? Como se conduz a mente? Como se conduz o ar? Como se faz isso? Então, é algo muito prático para que a gente consiga ver que por outros lados a gente consegue conduzir, não o ar em si, mas a nossa vida quando esse movimento parece girar tão forte que a gente não tem onde se segurar. Como a gente conduz a nossa vida quando parece que tudo queima. Quando a gente conduz a nossa vida quando parece que a gente está atolado, quando tem muita terra, muito cafa. Então, como é que a gente faz isso? E são exemplos práticos de como a gente segue nessa vida de uma maneira ou outra vez, a eventualmente revisitar caminhos. Não é isso quando a gente está dirigindo lá, o aplicativo não fala realinhar rota, daí a gente realinha e continua. Não é que daí errou o caminho, putz, você não pode mais ir para o lugar que você estava indo. Não é assim. Ele realinha a rota e você vai por outro caminho para onde você estava indo. Mas é só isso. Mas para isso precisa ter alguma organização do lado de dentro. E faz parte da nossa maturidade não querer que o mundo se organize para a gente chegar nos lugares que a gente quer chegar. E sim que a gente se organize por dentro para andar por onde a gente tiver que andar para chegar onde a gente quer chegar. E especialmente, como a gente abriu a reflexão hoje por causa do frio, para beneficiar outros seres. E isso inclui o envolvimento na política, isso inclui a gente saber um pouco mais sobre as dores e sofrimentos de pessoas que não são nossas. Porque a gente pode estar num círculo privilegiado, onde certas questões nem atingem a gente, como saúde pública, por exemplo. Não é todo mundo que tem um contato com o que acontece hoje com saúde pública, o tanto que se tem que esperar para fazer um exame, o tanto que se tem que esperar embora a gente possa sim se valer de muito orgulho de certas iniciativas da política pública hoje, da saúde pública hoje, na política de maneira geral. Mas existem olhares que a gente precisa ter, que não se limitam aos nossos privilégios. E para isso, outra vez, precisa dessa firmeza interior, para continuar contribuindo com o mundo. E o triste, gente, é que muitos de nós estão atravessando a vida sem colocar o coração no mundo. E sim sendo atingidos no coração pelo mundo. E em vez de terminarem a vida numa postura altiva enquanto espírito, terminam com o espírito caído, enquanto entregam o corpo de uma forma vergonhosa, sentindo que não fizeram o suficiente. Então, em vez de colocar isso para dentro, ou seja, o mundo para dentro, coloca o seu coração para fora. Só que para fazer isso, você precisa ter uma força de aterramento, uma firmeza interior, uma firmeza que queima, uma firmeza que aterra, uma firmeza que te dá lucidez, que te dá clareza,
uma firmeza que te faz se restaurar, essa limpeza de toxina. Qual é uma toxina que a gente tem no dia a dia? A frustração, por exemplo, a raiva. Se você for sincero com você, você vai tocar isso no seu coração. Ou a gente não sente raiva agora das pessoas que estão, pessoas humanas e não humanas, sentindo frio na rua. Não é assim? Agora, há 4 dias, 5 dias, não sei, a Monique estava aqui, abandonaram um mestre cachorrinho, outro mestre cachorrinho aqui na porta. Daí tá aqui embaixo também, coisica desse tamanho, fofura. Aí você fala o coração... Então, se você não sente raiva, se você não sente frustrado, porque tá, não, que bom, mas abandonou aqui, agora tá dentro do Vale da Rainha, que bonitinho, tá, ser cuidado. Aí você vai na rua, aqui na frente, daí tem um sujeito que não castra, porque castrar é caro. Aí ele prefere colocar a cada 6 meses, 10 meses, daí lá vem mais 10, daí você fala, o que vai fazer com tudo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Então, ou seja, se a gente não toca frustração e raiva, a gente também está colocando, eu li outro dia, escutei, um psicólogo que eu gosto muito falando que colocar para baixo do tapete não é colocar poeira abaixo do tapete, é colocar o móvel inteiro embaixo do tapete. Então a gente não tocar a raiva e a frustração, é como a gente colocar um móvel embaixo do tapete. Não é poeirinha que a gente está colocando, é um móvel embaixo do tapete. E quando a gente coloca essas coisas muito grandes embaixo do tapete, qualquer coisa já é desagradável. Isso vai causar desconforto na gente em algum momento, que é a tal da somatização. Então, tomar cuidado. A somatização, tem um médico muito conhecido na Ayurveda, que ele fala que essas frustrações, essa raiva, eventualmente, elas cristalizam. Ele fala de cristais no corpo. Um outro estudo também muito bonito. Depois eu deixo o nome dele para quem quiser conhecer um pouquinho melhor e ler um pouquinho mais dele para ter isso, porque é realmente uma pessoa muito incrível. Então, enfim, gente, eu espero que essas reflexões todas, porque outra vez a gente não está pautando a Ayurveda, embora eu muito recomende, mas que essas reflexões todas coloquem mais sentido nos estudos, como a Juliana trouxe. Eu ainda não tinha respondido, Juliana, muito agradecida pelo áudio, como a Juliana trouxe esse aspecto que ela vem trabalhando na própria Hatha Yoga, às terças e quintas, porque daí a gente consegue unir as partes, sabe? Não fica uma coisa, um estudo teórico de uma ponta, a vida em outra ponta, a prática aqui dentro. A gente precisa aprender a colocar tudo isso em prática, a ter uma compreensão maior, um saber maior, um sentir que realmente, ou seja, é o entender que faz sentido. Não é o entender necessariamente que a gente explica, mas é o entender que faz sentido. E aí a gente, outra vez, quando faz sentido, a gente se restaura, a gente se firma, a gente enfrenta, a gente se renova. E é isso que os estudos precisam fazer com a gente, os estudos de toda a ordem. Restaurar a gente, trazer essa clareza, essa firmeza interior, ter essa medida certa desses elementos no nosso corpo, ter essa medida certa nesses elementos na nossa fala, no nosso olhar, no nosso coração. Então, e tudo isso vai acontecendo com o tempo. Não é alguma coisa que a gente pode falar, bom, é hoje e acabou. Ou seja, o comportamento, ele é muitas vezes algo que vai se firmando, né? O comportamento é algo como... é uma ponte, muitas vezes, quando a gente realiza algumas coisas. A ponte entre quem a gente era e quem a gente está se tornando, no sentido comportamental psicológico. E a gente precisa aceitar, muitas vezes, percorrer essa ponte no escuro, com vento, com a ponte tremendo, com os mares revoltos embaixo da gente. Mas essas realizações levam a gente a atravessar a ponte. Se você chegou na sua ponte, por favor, tenha coragem de continuar. Agradecida, gente. Pedi pra gente firmar a nossa coluna. Fez sentido aí para colocar as coisas em prática? Para ter mais atenção nessa história toda, de onde está o vento, onde está o fogo, Ótimo. Fiquem estudando isso durante o dia, coloquem isso na intenção da consciência da respiração. Observem também, procurem dormir no mesmo horário, gente. Coisas simples da vida. Dorme no mesmo horário. Não, Patrícia, eu não tenho rotina. Então tá bom, você vai no máximo da sua rotina. Então não passa das 11 horas da noite para dormir, o que já é um absurdo, mas enfim, tenta não passar das 11 horas da noite. Acorda, não tenta imaginar que você precisa acordar então 7 horas da manhã para compensar de 11 da noite, porque as coisas no corpo não funcionam desse jeito. O teu sistema endócrino se pauta no seu sono. Cuidado, por favor, com tudo isso. Então não tenta imaginar que a gente vai conseguir avançar à madrugada
e o sistema endócrino vai entender isso como uhul, hoje é dia de festa. Não é isso que ele vai entender. Então, coloquem coisas simples, rotina na vida. Durmam no mesmo horário, acordem no mesmo horário, comam no mesmo horário. Ah, hoje eu estou viajando, come no mesmo horário. Mesmo assim, come o que você consegue comer naquele horário na rua. Procura não desestabilizar o seu sistema interno. A yoga também tem um termo que eu gosto muito, que é a gente viver no olho do furacão, no centro da roda. Então você imagina o ponto central da roda, tá tudo... E geralmente a gente vive na periferia, né? A gente não vive no olho do furacão, a gente não vive no ponto da roda, ponto central da roda. A gente está na periferia da roda. Então só observem isso, coisas simples. Isso da rotina no Ayurveda é muito pautado, inclusive como uma ferramenta de cura, de restauração, para que a gente continue firmado, de prevenção. Rotina. Tenham rotina. E mesmo no dia que vocês não quiserem, a rotina estabelecida no corpo, nos corpos, vai chamar você. Vai falar, opa, tá na hora de acordar. Opa, tá na hora de meditar. Opa, tá na hora de praticar yoga. Agora é hora de comer. O próprio corpo, os corpos vão fazer isso. Mesmo quando nesse lugar inferior da mente, do ego, onde ela duvida, não quer se prender, quer ir por outro lado. Então, estabilizem rotina, para que tudo isso também faça sentido no lugar de equilíbrio. Graças pela paciência me ouvindo. Alinhar a coluna, fechar os olhos um instantinho. Daqui a gente vai para a meditação em alguns instantes, mas a gente vai trocar de link antes disso. Aqui a gente só toma um momentinho para respirar. Cada vez que você põe atenção na sua respiração, de forma inconsciente você já faz uma intervenção. E essa intervenção, geralmente, foca a sua respiração em uma inspiração, em uma expiração mais longa e com ritmo. Você tem como dever, como parte do seu sadhana, da sua prática espiritual e também da sua rotina diária, a sugestão desses mestres, desses sábios, desses místicos, desses médicos, yogis, yoginis de outrora. Observar a sua respiração não só agora, mas durante o seu dia. E observar que essa respiração, para que ela possa ser efetiva, ela precisa de espaço no seu corpo físico para acontecer. Isso significa que a sua postura importa. Então aqui agora é parte do teu sadhana, da sua vida espiritual. Fazer intervenções silenciosas e constantes durante a sua vida cotidiana para observar a sua respiração. Conduzindo essa respiração a ritmo e a espaços maiores de duração, como aqui agora. Faz parte do teu sadhana, dessa prática espiritual e dessa rotina, também conduzir o seu corpo de forma favorável para que essa respiração aconteça. Isso inclui espaço na tua região abdominal para que o diafragma se movimente. E também uma postura da coluna para que a caixa torácica possa se expandir lateralmente. Essa postura física já aniquila posturas outras de letargia, tristeza, paralisação. Porque o espaço para o diafragma se mexer
é justamente o espaço onde está o medo. E quando você se alinha de forma a se mostrar vulnerável para a vida, você também diz que a sua vulnerabilidade é protegida pela sua firmeza. Ou seja, o que quer que te aconteça, levanta. Essa respiração que alinha a sua coluna que permite a expansão da sua caixa torácica, bem ali nos pulmões, aonde no coração, nesse cinturão, a gente tem esse portal do amor, existe aí também. A tristeza. E simplesmente você participando ativamente da sua respiração, o medo e a tristeza vão ser trabalhados por consequência. Então as tuas intervenções no dia de hoje, e se você aceitar a orientação desses mestres místicos, místicas, médicas e médicos, yogis e yoginas de outrora, a observação de fazer intervenções na sua respiração, simplesmente por observação, não importa a situação que você esteja durante o seu dia, sua vida prática, sua aula prática na escola da vida, coloca ritmo. O ritmo favorece a pana, aterramento. Com o aterramento, a ansiedade da mente diminui para que ela toque uma mente contemplativa. Essas intervenções também fazem com que o seu cinturão cardíaco libere a tristeza. Sim, porque a frustração e a raiva podem levar à tristeza. Se despede da tristeza. Sente a tristeza como um espelho que, na frente do que te provoca a ser triste, toca a emoção, mas que não segura a tristeza na imagem. Espelho vazio. A sua postura física colabora para isso. Por isso que é importante que você tenha uma rotina que envolva o teu corpo físico. E outra vez a ênfase, o medo. O medo é um amigo fiel, mas covarde. O medo não está contra você. Ele só é alguém imaturo ao seu lado. Portanto, quando a tristeza, o medo, quando a respiração ofegante, quando a ansiedade da mente visitarem você, entende que nenhuma parte é contra você, mas que existem partes ainda imaturas que podem ser enfrentadas com a maturidade que você ganha através da consciência. E acolhendo esses aspectos, tantas vezes sombrios, que se coloca embaixo de um tapete consciencial, você consegue se integrar. E nessa integração você tem força. E atravessando os teus abismos, você acolhe os abismos dos demais. Só quem navega a própria escuridão consegue acompanhar o outro na escuridão dele, na escuridão dela, sem temer. E assim, o seu trabalho interno se transforma em serviço ao seu redor, em acolhimento, amor incondicional e compaixão destemida. Que você realize os efeitos da sua prática espiritual na sua vida cotidiana e não se acovarde frente a nenhuma delas. Nem a prática espiritual,
Não se acovarde com letargia, com preguiça, não se acovarde com medo, não se acovarde inventando razões pelas quais você não pode praticar. E não se acovarde na sua vida prática, se alienando da dor do mundo, justificando essa alienação na dor própria, que você seja maior que qualquer dor. Que cada um e que cada uma se realize no movimento que a manifestação é o puro amor se movimentando através da breve encarnação de cada um, de cada uma de nós. Namastê, abrindo os olhos. Agradecida que se costure tudo isso aí dentro. Se espreguicem, por favor. A gente segue para uma meditação silenciosa que eu vou pautar na respiração para que a gente vá integrando cada vez mais isso. Por favor, como ênfase dos estudos, hoje, durante o dia, alinha a sua coluna para você conseguir respirar. Essa respiração e essa coluna já vão tirar a tristeza. Tristeza é uma porta de entrada para depressão, para letargia, para paralisação. Não pode colocar esse móvel embaixo do tapete. O medo é outro móvel gigante que se põe embaixo do tapete. Continua mantendo, só pelo alinhamento físico, a gente já consegue lidar com as emoções, mas a gente precisa ter a predisposição. O que é a predisposição? Lembrar. E não é lembrar na parte teórica, que na parte teórica é fácil lembrar. É lembrar na aula prática. Então precisa repetir várias vezes, não deixa isso escapar. Durante o dia, faça intervenções. Você não precisa anunciar, você não precisa tocar trompete, você não precisa subir em cima da mesa, você não precisa acender vela. Aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, faça intervenções na sua respiração e na sua postura física. Namastê. Até breve. Muito agradecida. Até breve não, até já. Graças.